Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Juízes, capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas, e a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizaram das covas, das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel semeava, subiam os de Madian e os de Amaleque, e com eles os filhos do Oriente. Subiam contra Israel e, acampando junto aos israelitas, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum jumento, pois chegavam com suas califas e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podiam contar, nem eles, nem seus camelos, e invadiam a terra para arrasar. Assim Israel ficou enfraquecido por causa de Madiã, e os israelitas clamaram a Yahvé. Tendo os israelitas clamado a Yahvé por causa dos madianitas, Yahvé enviou-lhes um profeta que lhes disse: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra deles, e vos disse: Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me destes ouvidos. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Gideão lhe respondeu: Eu te peço, meu senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madiã. Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madiã. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu senhor, respondeu Gideão: Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. Yahvé lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu vencerás Madiã, como se ele fosse um só homem. E Gideão lhe disse: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. Ele respondeu: Esperarei até que voltes. Gideão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha e trouxe-os para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Yahvé lhe disse: Toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento, e o anjo de Yahvé desapareceu a seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo de Yahvé e exclamou: Ah, meu senhor Yahvé, eu vi o anjo de Yahvé face a face. Yahvé lhe disse: A paz esteja contigo. Não temas, não morrerás. Gideão ergueu ali um altar a Yahvé e o chamou: Yahvé é paz. Esse altar está ainda hoje em Efra de Abiezer, malhando trigo no lagar.
O lagar era um ponto onde as uvas eram amassadas para a preparação do vinho. Então, era um lugar mais ou menos escondido que não havia interesse para os inimigos, digamos assim. E nesse ponto aparece quem? O próprio Jesus Cristo, o anjo de Deus. Como que eu sei que é o próprio Jesus Cristo? Em primeiro lugar, Gideão o viu face a face. Em segundo lugar, Gideão falou: Espera, que eu vou preparar uma oferta para o Senhor. Ele falou: Espero. Quando Gideão trouxe a oferta, que ele coloca a ponta do cajado, aquele então se incendeia, é consumido. Então, se a oferta foi aceita pelo anjo do Senhor, é o próprio Jesus Cristo. Aconteceu que, naquela mesma noite, Yahvé disse a Gideão: Toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida, construirás a Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e o oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Yahvé lhe tinha ordenado. Mas como ele temia sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído, o poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado, e o touro da segunda cria fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: Quem fez isto? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: Foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: Traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: Defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. Nesse dia se deu a Gideão o nome de Jerobaal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Deus mandou destruir a estátua de Baal, o poste sagrado, e oferecer o touro sobre ele. Tá, isso é quebra de maldição. Então, às vezes, dentro da tua casa, tem alguma coisa trazendo maldição e você não percebe. Pergunte para Deus o que está amaldiçoando você dentro da tua casa e Deus te responderá. E o que ele te ordenar fazer, faça. Toda Madiã, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Jezrael. O espírito de Yahvé revestiu Gideão, ele soou a trombeta, e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gideão enviou mensageiros a todo Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiros a Azer, a Zabulon e a Naphtali, e eles subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: Se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim fez. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça d'água. Gideão disse ainda a Deus: Que tua cólera não se inflame contra mim, se falo ainda outra vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco, e havia orvalho em toda a terra ao redor. No livro de Malaquias, capítulo 3, Deus fala: Fazei prova de mim. Eu não faço prova de Deus. É só você seguir os mandamentos, as regras,
os estatutos, fazer o que Deus quer, não precisa fazer prova dele. Gideão fez. Apesar de, Senhor, olha, o Senhor falou comigo, serei fulminado, exterminado. Não, Gideão, nada disso te acontecerá. Tá bom. Mais para frente, Gideão, se foi o Senhor que falou comigo, que o velo fique molhado, tá? Mas agora que o velo fique seco, tá? O que aconteceu depois é o que nós vamos ver. Capítulo 7. Jerobaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em Radode. O acampamento de Madiã se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Yahvé disse a Gideão: O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Madiã nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: Foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte Galaade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. E Yahvé disse a Gedeão: Este povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser: Este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: Este não irá contigo, esse não irá. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água, e Yahvé lhe disse: Todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás a um lado. Assim, com todos os que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Yahvé disse a Gedeão: É com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Madiã nas suas mãos. Que todo o resto volte para as suas casas. Tomaram as provisões do povo e as suas trombetas. E depois Gedeão despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, retendo consigo somente os 300. O acampamento de Madiã estava abaixo dele, no vale. Gideão, sabendo que era Deus, fez 2 vezes prova de Deus. Deus também fez 2 vezes prova de Gideão. Ora, aconteceu que, nessa noite, Yahvé lhe disse: Levanta-te e desce ao acampamento, porque eu entrego nas tuas mãos. Se, porém, tens medo de descer, desce ao acampamento com o teu servo Fara. Escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e descerás contra o acampamento. Desceu, pois, com o seu servo Fara até as vanguardas do acampamento. Madiã, Ameleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados no vale, numerosos como gafanhotos. Os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. Gideão veio e ouviu que um homem contava um sonho ao seu companheiro. Dizia: Foi assim o sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no acampamento de Madiã. Atingiu a tenda, chocou-se com ela e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu: Isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele Madiã e todo este acampamento. A tenda tinha caído. Acabando de ouvir a narrativa do sonho e a sua interpretação, Gideão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse, de pé, porque Yahvé entregou em vossas mãos o acampamento de Madiã. Gideão dividiu, pois, os seus 300 homens em 3 grupos. A todos distribuiu trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu tiver chegado à extremidade do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós também. Tocarei a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e gritareis, por Yahvé e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento no começo da vigília da meia-noite,
quando já se tinham colocado as sentinelas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Na mão esquerda levavam as tochas acesas, e na direita as trombetas, e gritavam: espada por Yahvé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o acampamento então se agitou e, gritando, os madianitas se puseram em fuga. Enquanto os 300 soavam as trombetas, Yahvé fez que, em todo o acampamento, cada um voltasse a espada contra o seu companheiro. Todos fugiram até Bet-seta, perto de Serera, até a margem de Abel-meula, defronte de Tebate. Os homens de Israel se reuniram de Neftali, de Azer e de todo Manassés e perseguiram Madiã. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros dizendo: descei ao encontro de Madiã e ocupai antes deles as fontes de água até Betibera e o Jordão. Todos os de Efraim se reuniram e ocuparam as fontes de água até Betibera e o Jordão. Tomaram prisioneiros os 2 chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e Zebe no lagar de Zebe. Perseguiram Madiã e levaram a Gedeão, além do Jordão, as cabeças de Oreb e Zebe. Deus não se preocupa com quantidade, ele quer ver qualidade. E neste caso, ele deu estratégia para Gideão. A estratégia é de Deus. Nós lutamos, mas a vitória é de Deus. A glória é de Deus. Ele dá para nós um pouco de honra, mas a glória dele ele não divide com ninguém.